Boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso terceiro dia da 7ª semana interna de filosofia do Departamento de Filosofia do Campus Caicó. Hoje é dia 21 de outubro de 2001. Nós vamos, então, para as mesas temáticas das apresentações de hoje, nosso último dia. Tivemos 2 dias aí importantes já do evento, e vamos para esse terceiro dia. Eu gostaria de convidar para coordenar essas mesas de hoje nosso queridíssimo colega, professor José Teixeira, ex-coordenador do curso, ex-coordenador do mestrado, vice-diretor do nosso campus. Boa noite, Teixeira, palavra com você aí. Desejo boa noite para todos aí. Boa noite, Zuben, boa noite, demais colegas, professores do departamento. Eu acho, ficamos muito felizes, por estar acontecendo essa semana interna de filosofia do nosso departamento. Já tivemos diversas experiências com essas semanas internas e elas sempre se mostraram muito importantes, para esses primeiros momentos de apresentação, de escrita. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, por exemplo, alguns que vão até apresentar hoje, já tiveram essa experiência em outros eventos, Por exemplo, Jéssica, que eu estou vendo aqui, orientanda da professora Reilda, já teve esse privilégio de poder participar de eventos apresentando a própria pesquisa, Mas para muitos, é o primeiro momento, E para outros termina sendo o único momento que tem para falar da própria pesquisa para um público maior. Então, essa semana, essa 7ª semana, eu acho que ela repete o sucesso de outras semanas, de semanas anteriores, das semanas internas. Eu estive na terça-feira e na quarta, não estive com vocês, por outros motivos. Na terça, eu coordenei um conversatório do mestrado profissional, e ontem nós tivemos a atividade dos 15 anos do Campus Caicó, uma atividade que consumiu a tarde toda, e uma parte da manhã para poder terminar de organizar. E aí, na parte da noite também, eu saí com o professor João Batista Xavier, que foi o primeiro diretor do campus e também foi praticamente o fundador do nosso curso de filosofia. Ele esteve aqui por Caicó de ontem para hoje. Então, eu fiz essa parte de acolhimento do professor João. Então, por isso, não estive, não pude estar, mas Deda me falou na quarta-feira, Deda me falou como foi bom a experiência que vocês tiveram na terça-feira, como foi interessante, importante, os trabalhos que foram apresentados. Então, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, poder ouvi-los, poder participar e incentivar vocês a apresentarem os trabalhos de vocês, as pesquisas de vocês. Então, a gente vai começar com o trabalho que já está posto aí na tela, Infâncias dos Olhares entre Legislação e Filosofia com Crianças, carinhosamente, de Corrinha, Maria do Socorro, e de Jéssica Bárbara. Fiquem à vontade na apresentação de vocês, vamos ficar aqui atentos. Pode começar, por favor. Boa noite a todos e todas e todes. Eu sou Socorro Vasconcelos, sou mulher, sou negra, graduanda do curso de licenciatura em Filosofia, UERN, Campus Caicó. Estou de cabelo preso, usando uma camisa na cor branca. Atrás há um cenário da Escola de Filosofia, o Liceu. Nosso trabalho será apresentado através de slides, onde eu irei expor Infância dos Olhares entre Legislação e Filosofia com Crianças. Jéssica, sem som aí, Jéssica. Sem som, Jéssica. Boa noite, estão me escutando? Sim, Jéssica. Sim, Jéssica.
Boa noite a todos e a todas presentes. Eu sou Jéssica Bárbara, mulher branca, uso cabelo loiro e visto uma blusa na cor branca. Sou graduada do curso de Filosofia do Campus Caicó, do 7º período. Marcos legais da educação infantil. Considerações de avanços e recuos. O artigo 205, legalidade e reconhecimento na Constituição Federal de 1988. Educação como direito de todas as pessoas, quando assim se expressa. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Brasil, 1988. Observa-se que a Constituição sofre alterações em 2009 com o Ministério Público número 59/2009. Modifica o artigo 208, passando a garantia obrigatória dos 4 aos 17 anos, um direito conquistado na Carta Magna original de 1988. Essa conquista representou a garantia de inclusão das crianças de 0 a 5 anos em instituições educacionais, em detrimento de toda a sua história de inserção em instituições de assistência social. Consideramos que retirar as crianças de 0 a 3 anos da garantia da educação como direito é um recuo ao processo de conquistas e reconhecimentos da educação infantil como direito de todas as crianças nessa faixa etária. Ao mesmo tempo em que a Constituição Federal sofre essas modificações em relação à educação infantil, observamos que mantém no mesmo artigo 208, o inciso 4, quando refere-se à oferta da educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. E para recolocar a oferta de educação infantil em creches e escolas no artigo 7, capítulo 2, o qual trata dos direitos sociais, nesse contexto questionamos: seria essa a retirada de garantia de parte da educação infantil de 0 a 3 anos em creche, antes compreendida como primeira etapa da educação básica, um retorno ao entendimento que a educação infantil, creche, não tem natureza educacional e sim assistencial? Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI Brasil 1998. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil aponta para a função indissociável da educação infantil, educar, cuidar e atenta para as práticas educativas, visando contribuir para o planejamento, desenvolvimento e avaliação das práticas pedagógicas, a fim de promover a qualidade e condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras, construindo propostas que correspondam com as reais necessidades das crianças. Sua função é contribuir com as políticas e programas de educação infantil, considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 6 anos, podendo ser um aliado na busca da melhoria de qualidade da educação infantil brasileira. A educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, Brasil 2017. Com a inclusão da educação infantil na BNCC, mais um importante passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da educação básica. Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. Na educação infantil, a concepção que vincula educar e cuidar entende o cuidado como algo indissociável do processo educativo. A BNCC da Educação Infantil propõe a organização do currículo através de 5 campos de experiências: eu, o outro e o nós. Corpo, gesto e movimentos, traços, sons, cores e formas.
escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. Portanto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade e articulá-los em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar. Dando continuidade agora à questão dos direitos das crianças, agora a gente vai adentrar ao conceito de infância em relação à temporalidade, Cronos, Kairos e Aion, sendo esta a partir do pensamento do professor Walter Cohen. Walter Cohen vai falar que a infância ela passa por 3 temporalidades, sendo ela Cronos, que se refere ao tempo cronológico da temporalidade, do relógio e do calendário, e pensar a infância em Cronos é considerar os estágios de desenvolvimento, os programas de ensino na educação da criança conforme o modelo, diante a infância majoritária. Já a temporalidade Kairos é o tempo do agora, a intensidade do presente e o convite a colocar atenção na escuta da infância que acontece. Cohen vai nos dizer que nós, professores, temos que dar voz à infância que tem pensamentos em que, na maioria das vezes, o professor critica a resposta do aluno em vez de trazer ele para uma resposta que seja mais coerente. Não a resposta que o professor quer escutar, mas uma resposta mais relacionada ao que seria certo. Já a temporalidade Aion é a temporalidade infantil da infância como experiência e acontecimento que rompe a história e faz surgir outras intensas possibilidades. Então, a filosofia para e com crianças é uma filosofia que liga a infância junto à filosofia. Esse ensino nasceu, primeiramente, com a filosofia para a criança, a partir do professor Matteo Lippmann. Matteo Lippmann, ele era um professor da Universidade de Colômbia, e lá ele percebeu que os seus alunos eles tinham uma certa dificuldade em raciocinar. Estes apenas reproduziam algo que já era existente. Então, Matteo Lippmann ele vai ter essa preocupação em dizer que se esses adultos tivessem contato com a filosofia desde a infância, esses deveriam ter um melhor desenvolvimento nas aprendizagens. Então, Lippmann, ele cria novelas filosóficas, onde ele vai dizer que as novelas filosóficas têm o potencial de chamar a atenção. Então, essas novelas filosóficas, elas são disponíveis para os professores que tinham a formação com ele, lembrando que essa formação que Lippmann proporcionava aos professores era de forma paga, nem todos tiveram contato com essa forma de ensino, e essas novelas eram direcionadas apenas àqueles que faziam participava dessa aprendizagem que Lippmann dava aos professores. Então, mais à frente, Walter Cohen, que percorreu junto de Lippmann mais de 20 anos, ele vai perceber que há algumas coisas em que ele não concordava, porque Lippmann, de certa forma, ele fazia uma filosofia pragmática, porque ele dizia o que os professores deveriam passar em sala, a partir dessas novelas. Então,
Coan vai criar filosofia com criança, em que ele vai dizer que nós, professores, devemos dar voz à infância, a partir de uma experiência de pensamento. Então, só quebrando o que algumas pessoas acham que essa filosofia é passada, uma filosofia acadêmica. Não é assim, não é uma filosofia acadêmica, não é uma filosofia passada em ensino médio. A filosofia com crianças é uma filosofia da qual nós levamos livros e dialogamos com essas crianças. Aqui ao lado a gente pode ver em uma roda de conversa, eu aqui com as crianças e lendo um livro e discutindo com elas o que elas aprenderam e o que elas saíram pensando a respeito desse livro. Aqui na imagem, a gente estamos na escola Maria Leonor Cavalcante, a qual essa escola ela é parceira do projeto na Universidade de Caicó, a UERN. Tem um projeto chamado, a qual a gente estuda o pensamento de Coan, a filosofia com crianças, e levamos para essas escolas e participamos de evento levando essa forma de filosofia. Então, os dois autores, tanto Lippmann como Coan, eles defendem a potencialidade da infância e aproxima a filosofia junto à infância. E outra coisa, Coan e Lippmann, eles têm alguns filósofos que um exemplo disso é Sócrates. É a inspiração desses dois, de Coan e Lippmann. Sócrates é a inspiração deles dois. Por quê? Como eu estava falando anteriormente, esses dois, Coan e Lippmann, eles dão voz ao pensar. Eles dão voz aos alunos, assim como Sócrates. Nós sabemos que Sócrates fazia sua filosofia em praças públicas e dava voz às pessoas, os interlocutores que passavam por ali. Então, por isso que Sócrates é um dos principais inspiradores de Lippmann e Coan. Então, a partir disso, a partir dessa apresentação, a gente identifica que a criança ela é um sujeito de direitos mediante aos olhares legais, que as conquistas legais em relação aos direitos das crianças têm avanços e recuos históricos e que tais aspectos legais refletem diretamente em documentos para a elaboração de currículo para a educação das crianças. Identificamos que é possível, sim, fazer filosofia junto à infância, não uma filosofia acadêmica, mas uma filosofia a qual nós damos voz às infâncias. Então, desse modo, a infância e a filosofia encontram lugar na experiência do pensar, mediante a fala e a escuta e a atenção em aspectos institucionais entre adultos e crianças, pois a filosofia lida com o cotidiano a partir de problemas existentes diante do sentido de vida. A filosofia é uma possibilidade da criança pensar de forma intensa a partir da reflexão para dar abertura a novos saberes, a outras relações, tendo como finalidade buscar o pensar de modo profundo a partir do exercício do pensamento. Então, essas foram as referências, né, usadas por nós, e nós estamos abertos para dúvidas e discussões. Obrigada a todos e a todas que estiveram presentes. Obrigada a todos e todas. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Socorrinha, pela apresentação da discussão. Vamos passar para a segunda apresentação da noite, depois a gente faz, depois, terminando o bloco, a gente faz as questões que tiverem, né? Na segunda apresentação é de Francisco Ezequiel.
A filosofia de Santo Tomás revisitada por uma fundamentação dos direitos humanos. Francisco Ezequiel está por aí? Parece que não, né? Tá? Ah, aqui está, aqui, estou vendo agora. Sim. Ah, o meu estava redondo. Pronto, Francisco Ezequiel, fique à vontade, pode apresentar. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu vou só compartilhar uma tela aqui, tá certo? Pois não, Francisco. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Apresentar. Marcos Érico pediu para a gente lembrar de se inscrever no canal do YouTube do departamento. E quem tiver Instagram, também seguir lá pelo Instagram, o Instagram do Departamento de Filosofia, viu? Sim. Já estamos começando a ver, Francisco. Pronto. Vocês estão vendo a tela inteira ou... Não, ainda não. Ah, Se você começar lá em apresentação de slides... apareceu, né? Aí? Mas não está a tela inteira. Não? Então, só um instante. Vai em apresentação de slides. Apresentação de slide. Isso. Certo? Aí vai lá do começo. Ah. Agora foi, né? Está chegando ainda. Não vai aparecer, não. Vai não? Não. Então... Chico, você está me ouvindo? Oi, tô. Ali embaixo, perto daquele lugar que a gente aumenta e diminui o zoom. Aqui, né? Isso, em vez de apertar aí, você aperta nesse do lado, que é como um livrinho. Certo. Obrigado, Renan. Deu Valeu. certo, né? Obrigado. Você é o cara das tecnologias mesmo. Vamos lá. Obrigado. Bom, vamos lá. Gente, mais uma vez, boa noite aos professores, aos colegas, alunos, né? Sinto-me muito feliz de estar participando dessa 7ª Sinfic, né? Gostaria de agradecer essa oportunidade e ao meu orientador da disciplina, orientador do trabalho, o professor Padre Costa, que me ajudou a fazer alguns ajustes, né, no trabalho. E, enfim, o trabalho trata sobre a filosofia de São Tomás revisitada, né, por uma fundamentação dos direitos humanos. São Tomás, né, como todo mundo sabe, ou creio saber, é um filósofo da filosofia medieval, né, e viveu na chamada Idade Média, e sua filosofia é essencialmente cristã, né? O próprio nome São Tomás já dá alguma indicação disso. E a gente adentrou na modernidade, né? E muita coisa tem mudado, os paradigmas. E essa filosofia tem sido relegada a um segundo plano, né? Pelo menos em alguns círculos filosóficos. Então, onde caberia a filosofia de São Tomás hoje, né? Como nós poderíamos nos valer dela para problemas que são cotidianos nossos, né? Que não são necessariamente problemas mais atrelados à existência de Deus ou coisas desse tipo, né? Mas, enfim, as razões do trabalho, né, se devem à atividade da disciplina Comunicação Oral e Escrita 2, né? O professor Padre Costa pediu para a gente fazer algo relacionado a alguma disciplina, né? E eu trouxe da disciplina do professor Teixeira, que eu estava realizando um outro artigo, trouxe a temática, né, da justiça de São Tomás para a realização de um artigo que se apresenta aqui, né? E, por razões intelectuais, bom, desde há muito tempo, em conversa com pessoas mesmo conhecidas da área da filosofia, né,
que me suscitou essa indagação do que, de fato, eram os direitos humanos, né? Se era um direito natural dado naturalmente, né? Se era um direito legal, positivo, afinal, qual a natureza dos direitos humanos? Isso me seguiu durante um tempo, tive a oportunidade de trabalhar, né, na disciplina, e aí a busca por uma fundamentação desses direitos humanos, de uma fundamentação filosófica, que isso me inquietava, né? Então, tem o objetivo de entender os direitos humanos a partir de um conceito-chave, que é o direito das gentes em São Tomás de Aquino, como uma solução filosófica para a fundamentação dos direitos humanos, né? Que a gente vê que ainda é um problema nas discussões. Portanto, tem como objetivos específicos para garantir esse entendimento, né? O conhecer sobre os direitos humanos, suas definições, contexto histórico, o compreender o direito como sendo uma decorrência da razão, né? Daí a relação razão e justiça, compreender o conceito de justiça e de direito das gentes em São Tomás de Aquino como um fundamento para os direitos humanos. Então, a gente se valeu aqui de um trabalho de natureza estritamente teórica, né? Mas que não deixa de ser uma pesquisa exploratória, por buscar elementos que possam aprofundar esse trabalho, né? Esse tema dos direitos humanos a partir da filosofia de São Tomás. E também outros autores se fizeram presentes, né? Como Norberto Bobbio, Jürgen Habermas, né? Sobre a questão da verdade e o discurso, como também sobre a filosofia como apontamento para a resolução de problemas da sociedade. No Norberto Bobbio, nós teremos a fundamentação dos direitos humanos, né, alguma ideia do que sejam os direitos humanos, e também tivemos aqui a participação de um economista indiano, ele foi Nobel de Economia, eu não lembro o ano, né, mas bem atuante, é o Amartya Sen, né, ele que trata sobre a ideia de justiça na economia, na sociedade, mas com uma forte fundamentação filosófica. Então, o que me indagava, né, sobre qual a natureza dos direitos humanos, me inquietava, e depois eu descobri que essa angústia também era compartilhada até mesmo pelos autores que tratam sobre os direitos humanos, né? Inclusive, Norberto Bobbio vai afirmar que sempre quando o tema dos direitos humanos entra no campo da filosofia, há uma grande dificuldade em se entender que direitos são esses, porque ainda é muito apegada à ideia de que esses direitos humanos sejam direitos naturais, né, de ordem da natureza. E aí paira aquela dúvida, são direitos humanos, são da natureza, são direitos naturais, ou são meras convenções? O que são, né? Então a gente vai aprofundar um pouco isso aí. Os direitos humanos, eles surgem aí em 1948 oficialmente, né? Através da Declaração dos Direitos Humanos, mas o Amartya Sen vai dizer que desde a Declaração Francesa dos Direitos do Homem, né, no século XVIII, desde a Declaração da Independência Americana, que se falava em direitos inalienáveis, né, desde essa época que já se discutia sobre esses direitos ditos universais, pertencentes a todos os seres humanos. Eu só ler aqui para vocês, ter mais ou menos a ideia do conceito básico dos direitos humanos para a gente ver de onde vai partir, né? Nada melhor do que a própria Carta dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos Humanos, que diz que, no seu artigo 1º, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, né? Então, aqui a gente vai ver que de saída a gente já percebe que há uma coisa tipo universal, de nascença, né?
uma coisa que pertence a todos os seres humanos. Por isso, dá a entender que faz parte do direito natural, né? Aqui, então, afinal, a gente vai se perguntar o que são esses direitos humanos, né? Os direitos humanos, eles são garantias fundamentais, aliás, reclamáveis por todos os seres humanos, né? Já que eles são universais, todos nascem com eles, então, todos os seres humanos, eles podem reclamar a garantia desses direitos, pois se entende naturalmente, digamos assim, né, que a sua ausência ou a sua violação fere a dignidade dos seres humanos, né, que tem esses direitos violados. Mas, apesar disso, não estão, de antemão, estabelecidos em nenhuma legislação, né? Eles são, digamos, indicações para que as constituições dos países, né, as legislações nacionais se adequem a essas indicações, essas declarações éticas, né? Então, o surgimento dos direitos humanos surge ali, oficialmente, como eu falei, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, né? Em que o mundo estava cansado de presenciar muitas barbáries, né? Então, todas as nações, após a Grande Guerra, né, a Segunda Grande Guerra, saídas da guerra diante de uma grande crise humanitária, né, perceberam que as perseguições, né, as mortes, as situações cruéis exigiam que as nações se unissem e criassem em comum acordo uma carta e colocasse como prioridade, digamos assim, como essencial, fundamental, né? Fundamental, essa é a ideia, que esses direitos fossem garantidos. Então, portanto, como eu falei, já que eles são pertencentes a todos, desde o início, então há essa ideia de que são direitos naturais, e por isso, os filósofos que visam a discussão sobre os direitos humanos acabam recaindo no justnaturalismo, né? O justnaturalismo é aquela perspectiva, né, de direito natural mesmo, da natureza, das leis, né, naturais. E, portanto, Bobbio, a Vitória Benevides também, que é uma autora da sociologia, uma brasileira, sempre é discutida no campo dos direitos humanos, todos esses vão dizer que não, os direitos humanos não são dados por natureza, mas, ao contrário, eles são historicamente situados, né? Ou seja, depois da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, já houve muitos avanços que foram incorporados, né? Essas mudanças, essas transformações dos direitos foram incorporados aos direitos humanos. É o caso, por exemplo, os direitos sociais, né? Que aí vai compreender, por exemplo, os direitos ligados ao trabalho, né, salário, jornada de trabalho, seguridade, férias, etc. Os direitos coletivos de humanidade, direito ao meio ambiente, defesa ecológica, a paz, né, desenvolvimento cultural, científico, tecnológico, tudo isso os direitos humanos acabaram abarcando, né? Porque há 3 gerações de direitos, né? Os primeiros direitos ligados às liberdades civis, contra o absolutismo do Estado, contra a perseguição religiosa e política, né? Tem ali, naquele período da Declaração da Independência Americana, né? Da divisão dos poderes na França e na Europa, de um modo geral. Aí veio os direitos sociais, a segunda geração de direitos, né, ligados ao mundo do trabalho, etc., que prevê também políticas sociais, né, e os direitos coletivos de humanidade, esses mais recentes, né, que dizem respeito ao meio ambiente, ao patrimônio de humanidade, cultural e tecnológico, à sociedade planetária, etc. Então, Norberto Bobbio observa que os direitos humanos, eles são diversos e variáveis, né? Ou seja,
cada direito humano, se a gente fosse observar o que ele realmente implica, ou digamos melhor, as suas premissas, então, alguns desses direitos humanos teriam um fundamento, enquanto outros tipos de direito humano teriam outros fundamentos, né? Então, por exemplo, o direito à liberdade seria diferente do direito à jornada de trabalho, né? E, lógico que tem a ver com a liberdade, mas não necessariamente um indivíduo que tem uma jornada de trabalho um tanto exaustiva, não necessariamente ele tem ausência de liberdade em outro sentido, né? De desfrutar da sua vida, de ir e vir, né? Então, Bobbio vai dizer que, diferente dos justnaturalistas, que acreditavam por sistematizar um pensamento, eles acreditavam que tinham encontrado um princípio absoluto para o direito, né? Norberto Bobbio vai dizer que, no caso dos direitos humanos, há um relativismo dos fundamentos desses direitos, né? Porque, justamente, os direitos humanos, digamos assim, por serem diversos e variáveis, muitas vezes confrontar esses fundamentos, irão se confrontar, né? Então, esses fundamentos, por isso, deveriam ser diversos, né? Então, não há um fundamento absoluto para Bobbio, né? Mas deve-se buscar fundamentos possíveis, diversos, apesar de que ele diz que não há nenhuma importância encontrar um fundamento. O que importa é acompanhar, né, o estudo de como esses direitos estão sendo incorporados, né, como está se dando a garantia desses direitos na sociedade. Mas aí eis a nossa questão, né, se eles são universais, né, se todos os seres humanos têm, digamos assim, de imediato esses direitos, e eles são reclamáveis por todos, então deve haver um fundamento aí que diga, né, não necessariamente um fundamento absoluto, como os justnaturalistas queriam, né, que para eles acreditavam que essas leis da natureza eram verdadeiros teoremas, né, como se fossem teoremas matemáticos mesmo, algo muito exato, muito, né, muito preciso, muito um princípio fechado do qual o que escapa aquele princípio está fora da norma, né, e não necessariamente é isso. Então, deve-se buscar, então, um fundamento novo para esses direitos, já que eles não são naturais, né, pois são históricos. Então, qual o fundamento, na verdade, né? Porque a gente sabe que o relativismo também ele pode ser absoluto, né? Então, e esse é o papel da filosofia, né? O papel, né, desde o início tem lidado com as causas, né? As causas primeiras também, não só na metafísica, mas em outros campos também. A filosofia tem essa preocupação, né? E isso, naturalmente, leva a gente a buscar fundamentos mais precisos, embora não sejam absolutos, né, tidos como teoremas. Então, Amartya Sen, que é da economia e faz essa discussão filosófica, vai dizer que há uma interface entre razão e objetividade, né, porque a razão, assim como afirmava Aristóteles, né, afirmava também aí o próprio São Tomás, Santo Agostinho, ele irá dizer que o conhecimento ele tende para o bem, né? Então, assim, só um instante, deixa eu ver aqui, eu fiz, inclusive, alguma anotação sobre, né? Eu queria só compartilhar rapidamente com vocês. Deixa eu ver se eu acho. Tá dando para compreender, pessoal? Estou correndo um pouco, né? Mas, enfim. E aí, Amartya Sen, que defende a razão como um instrumento para o bem, uma ferramenta para o bem, né? Desde que se aceite que existe verdadeiramente um bem, né? Pois
foge dessa discussão para além do bem e do mal, né? Não, ele aceita realmente que há um bem e portanto, a razão deve oferecer respostas à objetividade voltada à sua atenção para o alcance desse bem, né? Então, ele vai dizer que alguns fenômenos tidos pela razão, né, eles são autoevidentes. A própria razão ela é autoevidente. Portanto, quando nós questionamos a razão, nem temos como fugir dela, porque até mesmo nesse momento estamos fazendo uso dela, né? Estamos dando razão ao questionamento. E, portanto, a busca da razão aliada à recusa ao tradicionalismo, né, são evidentes, tão evidentes que dispensam a argumentação, né? Ora, quase todos os seres humanos são cientes de que eles são dotados de razão, embora não necessariamente nesses termos, né? Então, Amartya Sen vai dizer que ali, no caso, esses direitos, né, humanos, que são universais, né, e se não são justnaturalistas, né, esses direitos não são naturais, aliás, então como se alcança eles, né? Se eles são históricos, eles se alcançam através da discussão razoável, né, sobre esses direitos, porque ele diz que... Só um instante, acho que eu tinha uma passagem aqui, mas está aqui. Ok. Mas Amartya Sen vai dizer aqui que os direitos humanos eles são declarações éticas e valores que as pessoas prezam, desejam ter, né, esses direitos. Então, são intenções, mas não há, na verdade, essa coisa naturalmente dada. Então, é algo que se realiza através da discussão pública razoável. Foi o caso da Declaração dos Direitos Humanos, né, em que as Nações Unidas, em comum acordo, né, através da ONU, decidiram por esses direitos. E aí, gente, tomando essa discussão para além do direito natural, então, na verdade, qual o fundamento? Né? A gente utilizou-se do direito das gentes, né, que está presente na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, né, ali na questão 57, mas para compreender isso, é preciso compreender um pouco sobre a ideia de justiça em São Tomás, né, para o qual existem 4 leis que... Francisco, você teria mais 3 minutos, viu? Vixe, professor, tá certo. Vou dar uma agilizada aqui. Então, existe a lei eterna, né, para São Tomás, que é aquela lei divina, né? A lei positiva humana, que seria a lei pela qual Deus dá aos seres humanos de conhecer sobre a sua vontade através das Sagradas Escrituras, aliás, divino positiva. A lei positiva humana, ela se dá... Aliás, a positiva humana, né, se dá através das leis eclesiásticas e da lei civil. E a lei natural seria aquela lei que, naturalmente, os seres humanos são guiados por ela, né? E aí é o princípio primeiro da razão prática. É aquela lei que dirige o ser humano na sua prática diária. Por isso ela é um hábito, né? No sentido de ser uma prática. Agora, o direito das gentes é aquele direito que está estabelecido entre todos os homens, entre todas as nações que são de comum acordo sobre esse direito e defendem, né, essa ideia, por exemplo, dos direitos humanos. O direito da gente, portanto, ele não é parte do direito natural, segundo São Tomás de Aquino. Por quê? O direito natural, ele é pertencente aos seres humanos, mas também aos outros seres naturais, aos outros animais. Né? Faltou 1 minuto, viu, Francisco? Certo, estou concluindo já. Então,
os animais também são guiados por uma lei natural, né? O caso da procriação, né? E também outros fenômenos que acontecem. O direito das gentes, por ser racional, é também teleológico, né? Ele pondera sobre as consequências da ação humana. Então, como faz parte da justiça, do conceito de justiça, o direito das gentes sempre supõe uma igualdade, né? A justiça, ela sempre se direciona a outro, né? Uma ação justa é uma ação que se dirige para outro, né? A gente fala em fui injusto comigo mesmo, né? A gente diz, mas isso no sentido figurado, segundo o filósofo. Então, o direito das gentes, ele não se trata necessariamente da lei natural, né? Do direito natural, mas por uma força da razão natural, as nações são levadas a defender esses direitos, porque são valores morais, são guiados por valores morais que, digamos, fazem parte do bom senso das nações, né? Todos os agentes do mundo, esses direitos, a negação desses direitos humanos, eles contrariam os valores morais comuns a todos os agentes, a todos os povos, né? Então, só para finalizar, a gente vê nisso daí o papel da filosofia, né? Na fundamentação desses direitos humanos. Portanto, concordando com Habermas, né, Jürgen Habermas, vai dizer que, longe de uma crise de paradigmas, como queria o próprio Bobbio, né? Ele disse que esses múltiplos fatores dos direitos humanos combinam com a crise de paradigmas da filosofia. Então, Habermas vai dizer que não, ainda existe um espaço, né, um fôlego para a filosofia, e esse espaço se encontra justamente, né, na fundamentação de problemas que vão de encontro às injustiças, à marginalização, à exclusão, patologias sociais, ele diz. Portanto, há uma imbricação muito forte entre filosofia e democracia, o que supõe, né? Francisco, você precisa concluir. Pois não, a participação, a discussão dos seus participantes. Então, a gente tira disso algumas conclusões, né? Que esses direitos humanos, eles são indivisíveis, né? Como os autores dizem, pertence a cada um dos seres humanos, eles são inerentes e universais. A palavra inerente dá a entender que são, né, naturais, mas há que se ressaltar que não são naturais, são construções históricas, abertas à discussão pública, né, para que eles se tornem atualizados, né. É o caso, por exemplo, da agenda LGBTQI+, né, nos direitos humanos, que é algo que não tinha à época da Declaração dos Direitos. Então, por isso, através do direito das gentes, justifica-se, assim, a fundamentação dos direitos humanos, né? Partindo aí da discussão pública, né? Que, inclusive, para Habermas, a questão da verdade estaria ligada a isso. E, dessa maneira, contribui para a continuidade desses direitos humanos, né? Portanto, os direitos humanos são parte do direito das gentes e ocorrem segundo a razão natural, a equidade, né? Porque exige a igualdade como premissa da justiça e se caracteriza pela sua capacidade teológica e especificidade humana, né? Então, só uma última frase, né? A filosofia demonstra, assim, todo o seu potencial como criadora ainda, de modos de vida fundados sobre a razão, sobre a razoabilidade, a dignidade humana, a solidariedade planetária e o sentimento de humanidade comum a todos. Então, dessa maneira, o direito das gentes não é direito natural e se aplica aos direitos humanos. Aqui é uma... Obrigado, Francisco. Eu estava estudando. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos para... Depois a gente volta para as perguntas, para a terceira apresentação desse primeiro bloco, adolescência e a importância da família, problemas sociais que interferem na vida do e da adolescente.
com Danilo Pinto e Sayonara Medeiros. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? Sim, Sayonara. Hoje, juntamente com meu colega de curso, Danilo, ambos do terceiro período, iremos apresentar sobre a adolescência e a importância da família. Esse trabalho foi desenvolvido no segundo período sobre a orientação da professora Reilta, na disciplina de Psicologia da Aprendizagem. E cabe salientar que toda essa apresentação foi baseada no filme de Preciosa. A gente sabe que a adolescência... Baseado no quê, Sayonara? Desculpa, eu não entendi. Desculpe te interromper. Baseada no filme de Preciosa. Escutou? Tá. A gente sabe que a adolescência é uma fase bem complexa, já que é a partir dela que parte o desenvolvimento humano. E cabe salientar também que está referente à singularidade dos próprios indivíduos e o contexto que esse mesmo está inserido. Tais desafios. Segundo a Constituição de 1988, a lei federal, ela já reconhece que o adolescente tem uma prioridade, tem que se ver a questão da prioridade e a proteção da família. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, define que o atendimento deve ser diferenciado, já que esse está passando por um processo intenso de desenvolvimento psicológico, físico, moral e social. Referente ao filme de Preciosa, a mesma acaba que está em estado altamente de vulnerabilidade, já que essa, além de passar por violência física e psicológica pela mãe, ela ainda sofre violência sexual constantemente pelo pai. A crise de identidade. É recorrente nesses adolescentes que estão passando por problemas, onde eles trazem a fuga da realidade, eles fogem da realidade, ou seja, Preciosa, ela foge da realidade, colocando meio que uma vida que não é dela. A mãe é altamente problemática, ela trata muito mal essa filha, só que Preciosa foge dessa realidade, criando na sua cabeça uma mãe amorosa, doce e carinhosa. O vínculo familiar tem alta importância para que esse adolescente entre na sociedade de maneira que esse indivíduo venha exercer o papel de cidadão. Só que, nesse caso, em específico, no filme de Preciosa, a gente não tem uma certa falta, não existe. Não existe vínculo familiar. Pode passar, Dani. A importância do docente. Quando
o docente ele vai lesionar, ele não, muitas das vezes, acaba que alguns casos de abusos, entre outros, que estão tendo com esses adolescentes, eles deixam alguns sinais visíveis. Então, o docente tem de suma importância prestar um pouco mais de atenção nessas coisas. Mas também não quer dizer que só porque um adolescente age de uma maneira um pouco recuada, ele está passando por esses problemas em casa. Então, o professor ele tem que saber lidar com isso, ele tem que saber chegar nesse adolescente de maneira que não deixe o adolescente acuado, já que esse, se está passando por um problema, muitas das vezes ele se trava, ele não fala, ele não deixa claro. Então, é de suma importância que esse professor, esse docente, esteja apto a como lidar com essas violências e a como notar os padrões de beleza. É comum muito adolescente se basear principalmente pelas digitais influências. E o uso, o corpo perfeito, a busca pelo corpo perfeito é imirante, já que essas são influenciadas por um padrão de beleza que, mesmo com o passar do tempo, esse filme é um pouco antigo, mas mesmo com o passar do tempo, ainda a gente nota que o padrão de beleza ainda é o mesmo. Alta, loira e branca. E preciosa, no caso de preciosa é gorda, negra e baixa. E a gente vê que esse negócio de padrões de beleza estão cada vez mais frequentes, causando até problemas mentais com essas adolescentes que já estão na fase de autoaceitação e mudança do corpo. Então, elas têm que passar, geralmente são mais meninas que passam por isso, essa busca perfeita pelo corpo, porque elas são mais cobradas pela sociedade. Só que muitas das vezes acaba incentivando até a cometer suicídio por não ter o padrão de beleza que essa sociedade doente impõe. Agora eu passo a palavra para Danilo, que ele vai dar uma continuidade. Boa noite a todos. Está aparecendo o slide ainda aí? Assim, Danilo. Boa noite a todos, né? Sou o Danilo Pinto, sou do terceiro período, e hoje é importante para a gente, tanto para mim, para a Sayonara, porque é a nossa primeira vez, né? Apresentar um trabalho. Isso é importante para a gente. Será que ela estava nervosa? Eu disse, eu também estou, não tem nada não, porque artista e estudante tem que estar sempre preparado para tudo, né? Bom, nessa parte aqui que eu fiquei, é uma parte bastante, vamos dizer, tensa, né? Porque a gravidez na adolescência, ela traz muitas consequências, né? Estrutura financeira, porque gasta com os filhos e tal, e isso faz com que as meninas desistam de estudar, né? Porque não tem como conciliar ensino, educação e vida com bebê e tal. Eu digo isso porque eu conheço uma pessoa aqui que ele ainda conseguiu, né, terminar os estudos, ele cuidava do filho e revezava com a mulher dele e tal, e sempre teve esse problema, e não continuou nos estudos, né, por causa dos filhos, fez só o ensino médio e acabou. E isso aí acontece com Preciosa, né? E o agravante, acho que assim, que a gente pode dizer
pior é porque era o pai dela quem cometia essas violências sexuais, né? Então, ela contraiu AIDS, né? Ela teve 2 filhos, um dos filhos teve síndrome de Down, né? Que o incesto, por causa do incesto, aí acontece alguns problemas, metabolismo da criança, né? Os faraós tinham muito esse problema, porque normalmente os faraós eram irmão com irmã, né? O Ramsés II, ele tinha uma perna meio torta, né? Porque disse que era complicação da questão do incesto, né? A parte do bullying pode entrar na parte um pouco de padrões de beleza também, porque ela era negra, ela era gorda e o cabelo dela não era tão, entre aspas, arrumado, né? E isso ela sofria bastante na escola, as pessoas viam ela sempre com um olhar meio torto assim, por ela ser negra, ser gorda, não ter o cabelo bom, né? E ela conviveu com tudo isso daí, no filme retrata muito bem, quem assistiu o filme sabe como é que ela, sabe as coisas que ela passa, né, no filme, e as ilusões, as desilusões de um adolescente que sofre tanta coisa assim, num país que deveria ser um exemplo, né, que é os Estados Unidos. E eu vou passar aqui para o próximo slide. Bom, o racismo. O racismo nos Estados Unidos é uma coisa muito antiga, né? O filme de Preciosa, eu acho que foi na década de 80, eu acho. 80 ou foi 90, o filme, né? O retrato. Porque o filme é baseado na história de uma pessoa, né? Foi só a licença poética, mas o filme em si, ela é baseada na história de uma pessoa mesmo. E o racismo nos Estados Unidos, ali, até hoje em dia, todo canto acontece, né? A gente viu o George Floyd, que os policiais, infelizmente, ceifaram a vida do cara, que não tinha nada a ver com a situação, e o cara perdeu a vida por causa de alguns incompetentes, né? Algumas pessoas que não têm amor do coração. E isso é muito evidente no filme, porque normalmente ela fantasia com o professor, né? O professor dela, que inclusive até ele é artista também, o Lenny Kravitz, né? Ele é o Lenny Kravitz, guitarrista lá. E isso, ela fantasia com ele e tal. A parte da segregação social que acontecia lá naquele espaço, que ela estava inserida naquilo, né? É um país que em 80, 90 já tinha essa segregação muito forte, né? Na década de 40 e 50 também. O rock vem do blues, o blues vem dos negros, né? Os negros faziam rock para se divertir. Então, aí os brancos viram aquilo e se transformou no rock. Então, até uma brincadeira do Chuck Berry, porque ele foi tocar uma vez e ele se dizia ser Elvis Presley, né? Quando o cara viu na carteirinha dele, disse, pô, mas Elvis Presley não é branco, e você é negro, não tem nada a ver, aí ele fica todo sem jeito naquela... A segregação os caras tocavam, era de um lado os brancos, do outro lado os negros, né? É uma coisa que acontece muito aí. E no filme ela tem que ir para uma instituição educacional, digamos que como se fosse o SEJA, né, para poder terminar os estudos, porque teve essa segregação, né, ela teve que dissociar da escola dela para a escola, uma escola como se fosse o SEJA, eu acredito, né, como se fosse um reforço para ela poder ter educação e ainda conciliar tudo isso com a vida complexa dela, né, que era uma vida muito sofrida. E isso, quem assiste o filme sabe o que acontece, né? E para concluir, é muito importante a gente ver como uma coisa vai levando a outra, né? A violência com o racismo, a segregação, o padrão de beleza, a ilusão da adolescente que quer ser... Tem hora que ela vislumbrava no filme que a mãe era uma pessoa boa, mas não era, né? Só que a mãe era uma pessoa, digamos que não tão
idílica, né? Uma pessoa boa, né? Enfim, nosso trabalho se resultou a isso, um filme muito bom. Aconselho quem não assistiu aí o primeiro período, eu acredito que já é um spoiler, né? Para o segundo período. Enfim, Danilo, pode falar. só cabe ressaltar que ela só conseguiu voltar aos estudos graças à professora, porque a professora ela foi atrás. Isso. Privaram ela dos estudos. Os pais não queriam que ela estudasse, mas a professora até quase que leva uma surra da mãe. Então, mostra isso da determinação do professor ir atrás do aluno, mesmo que esse não venha até ele. Então, é um filme de suma importância até para a gente que está se formando na filosofia, para na hora de lecionar. Porque a gente tem que ir para as salas de aulas compreendendo e entendendo que não é aquele conto de fada. A gente vai ter que lidar com tudo que estiver ao nosso alcance e que não estiver. Mas é por isso que temos que ir para a sala para lecionar preparados para o que vamos enfrentar. Não é uma coisa de conto de fadas. Então, é essa importância de lembrar que o professor ele tem que ir ao aluno, mesmo que o aluno não venha ao professor. Pode concluir. E também tem aquela questão da assistente social, né? Que a mãe só se importava em comprar cigarro e usar o dinheiro para os bens próprios dela e não dava nada à Preciosa, né? Que precisava mais do que ela. Faltam 3 minutos. Então, a gente se encerra por aqui. Acho que já conseguimos expor o que a gente queria. É a primeira vez da gente, então acho que foi um pouco meio nervoso, né, e tal. E isso é bom, nervosismo é bom. Então, obrigado aí, boa noite. Boa noite, Danilo. Obrigado. Obrigado, Sayonara, e também a Socorro e Jéssica, Ezequiel, e agora vocês dois, né? A experiência, como o Danilo e Sayonara estão dizendo, né? Essa experiência é muito, muito importante, né? É muito mais importante fazer essa experiência prática do tentar expor as ideias, do que praticamente as ideias em si, né? Embora, por exemplo, a Jéssica consegue fazer um recorte muito importante, me parece, entre esse filme e a própria formação, né? A própria formação do professor. Acho que essa questão é importante na reflexão que Sayonara colocou. Mas eu acho que o importante é essa dimensão prática, né? De entre nós, entre amigos, né? Poder tentar expor a própria ideia, tentar ser claro, tentar fazer no tempo, né? Organizar slides, se vai utilizar slides, organizar slides que possam ser compreendidos, possam ser vistos até mesmo por alguém que está vendo no celular. São essas dimensões práticas que eu acho que a Genfic, que a Sinfic, ela de fato marca, né? Ela de fato marca, né? Depois, quando a gente vai conversar os relatos, né, quem apresenta diz assim, foi minha primeira vez, naquele dia eu estava muito nervoso, e eu preparei um slide grande demais, e aí não deu tempo, ou então eu li um texto, mas deveria ter sido mais curto. Então, todos esses aspectos dessa experiência, né, de apresentação, me parece que elas são fundamentais, né, para que a gente possa ir encontrando também o nosso métier, o nosso modo de fazer, o nosso modo de estar, de se expor, né? Então, acho que foi muito importante hoje. Desde Jéssica e Socorro, né, que Jéssica me parece que já tem mais experiência, até Sayonara, que disse que estava bastante nervosa, segundo Danilo, e o próprio Danilo também, que é um artista, mas sente assim, né? Sente assim. Já tem na fila aí, já tem, como não poderia deixar de ser, já tem o professor Racito, que está com a mão levantada. Com você, Racito.
Muito bem, Teixeira. Eu gosto desse ambiente, viu, Marcos Ruben? Eu acho que é aqui que a gente está fazendo o exercício mesmo, né? Da filosofia. E treinando a garotada para um Ampof da vida, ou coisa desse tipo, né, Marcos? Então é muito oportuno sempre. Eu sou viciado nesses momentos. Eu acho que é em eventos dessa natureza que a gente dá oportunidade de fala para os alunos e também aprende muito, né? Tem vários temas que surgem que a gente nem tinha pensado sobre eles ainda, né? Então, parece que todos os temas apresentados hoje, eles se interligam, eles se articulam entre si, né? Eu concordo com o Teixeira, acho que a gente tem que sintetizar bastante, senão acaba utilizando o tempo todo sem lidar com os verdadeiros aspectos, os mais significantes, os mais pertinentes, né? Mas isso é uma questão também de treino. Agora, eu gostaria de fazer uma reflexão, de levantar uma sugestão e também fazer algumas considerações positivas a respeito desse projeto tão bacana que Reilta tem de levar a filosofia para as crianças, né? Então, na fala da Jéssica, houve um momento que eu observei uma coisa muito interessante, essa diferença em filosofia para crianças, essa diferença que existe pontualmente entre a filosofia acadêmica e a filosofia para crianças, né? Lá no exercício de filosofia para crianças, nós precisamos considerar um espaço onde a criança tem liberdade de, partindo de seus questionamentos, ir gradativamente até os autores, né? Lá na frente, num tempo diferente do cronológico, no tempo Kairos, né? Vai haver o amadurecimento e depois o espanto, Talmazen, o pathos filosófico, um dia acaba surgindo. Agora, é interessante, eu não sabia que o Walter Cohen tivesse uma inspiração tão forte em Sócrates, né, para esse processo. E, ao mesmo tempo, não me espanta, porque há uma visão da maêutica de Sócrates que pode se aplicar, né, nisso, de trazer do aluno o que ele já tem. Eu, particularmente, gosto de fazer filosofia em sala de aula de uma forma inversiva. Eu gosto de partir dos problemas pontuais dos alunos, quem é meu aluno sabe disso. Gosto de trazer seus pontos de vista crus, né? Como eles vêm para a sala de aula, considerando, né, Sayonara, que quando o aluno chega em sala de aula, não tem ali um ser como tábula rasa. Ele traz todos os problemas humanos que vêm junto com ele, né? Ele traz os problemas gerais de sua vida e, inclusive, os problemas pontuais do dia em que ele está vindo para a aula. Então, é extremamente necessário, né, Sayonara, que se faça um exercício de alteridade, né? Que a gente considere que o outro é um diferente de nós, né? Que o outro que está ali diante de mim, o aluno, ele não pode ser considerado simplesmente um alvo da violência daquilo que eu acho que sei de modo supremo, né? Então, eu procuro fazer filosofia de um modo inversivo. E a gente nota isso também, Sayonara, na filosofia acadêmica. Às vezes, aqueles que estão adiante e coordenando certas coisas tendem a ocuparem o lugar de censores, às vezes até se privilegiando de um certo legalismo, onde, a partir de uma vírgula, de um ponto, eles se acham no direito de definir se o outro, às vezes até um colega, pode ou não ficar em algum lugar a partir dos critérios absolutos que são utilizados. Eu acho que isso não é perigoso só em sala de aula, mas é perigoso no ambiente acadêmico como um todo. Acho que a gente tem que ter uma flexibilidade maior para tudo isso, porque filosofia se faz assim, como a gente está fazendo agora.
na discussão, no face-to-face, né? Onde vocês expõem, a gente reflete, no diálogo mesmo. É no diálogo que a gente acaba sabendo se alguém sabe e também descobrindo aquilo que nós não sabemos. Então, vai aí os parabéns mais uma vez para a turma. Todo mundo apresentou de uma forma bacana, bem apresentado, mas eu gostaria, finalmente, para encerrar o tempo e dar o tempo para outras pessoas, de deixar a reflexão de que esse mesmo Sócrates, que é inspiração para Walt Cohen, numa filosofia para a criança, ele também fala, antecipa, né, preludia o que Heidegger depois vai chamar de crise existencial e, em contrapartida, a crise acadêmica, a crise intelectual. Há dois tipos de crises. E, é claro, quando ele se refere a isso, ele está falando que a filosofia nasce do espanto, nasce da crise, né, do Talmazen. E é a partir do espanto que ela se desenvolve, mas existe o espanto. Existe a crise acadêmica, que é aquela que o aluno sofre para cumprir prazos, para cumprir uma burocracia, para atender a ABNT, ao legalismo, né? E existe a crise real e existencial, que é aquele momento em que as questões filosóficas já não são mais questões acadêmicas, burocráticas. Elas são questões que dizem respeito ao próprio indivíduo. Então, na hora de escolher uma temática, parece que é muito importante que o problema que você está escolhendo seja seu, da sua vida, né? Esse mesmo Sócrates chega em algum momento a dizer que por causa desse processo da vida, o homem só está preparado para começar a filosofar de verdade a partir dos 53, 60. Eu não tenho a precisão dessa data agora, mas é assim. Quando o tempo oportuno da maturidade acontece. Eu creio que ele não esteja transformando isso numa regra rígida. Ele talvez esteja apenas dizendo, há um momento em que o pathos, em que a crisis, em que o Talmazen acontece de modo mais forte. Então fica uma reflexão sobre isso, né? No mais, meus parabéns a todos, belas apresentações, sucesso e vamos adiante. Boa noite e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Racido. Não sei se Jéssica ou Socorro querem comentar alguma coisa, ou se tem mais alguém que gostaria... Zuben levantou a mão. Pois não, Zuben. Boa noite, gostaria de cumprimentar a todos que apresentaram, acho que foram importantes apresentações, tocam em temas bem importantes e tem alguns pontos de articulação, realmente, como o Racido falou, entre as várias perspectivas, né, apresentadas. A questão do direito, por exemplo, né, que atravessa as três, né, apresentações, e, por exemplo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta direta, primeiro para Jéssica e Socorro, talvez mais para Jéssica, que tem mais experiência, né? Quando você fala, então, que o trabalho de filosofia com crianças, né, tem uma ênfase mais nesse trabalho de dar a voz à criança, né, propiciar uma experiência de pensamento na sala de aula. Para talvez deixar isso um pouco mais, talvez mais perceptível, né, para todos que estão assistindo, Jéssica, você poderia dar um exemplo de uma aula que você coordenou? Alguma passagem que você acha que expressou bastante isso, em algum diálogo com os alunos, que você acha que houve essa experiência de pensamento que você tem pensado teoricamente? Quer dizer, você tem alguma passagem de alguma aula que você poderia trazer para a gente, para ilustrar um pouco esse dar a voz, propiciar essa experiência de pensamento?
no trabalho de filosofia com crianças, que eu sei que você já é uma mestra aí nesse trabalho, já está há um tempo trabalhando com isso. Eu tenho essa pergunta direto para esse grupo, e também eu tinha uma pergunta para o Danilo, para a Sayonara, um pouco na linha do que a Sayonara falou. Eu gostei muito da apresentação, porque vocês trouxeram na perspectiva também, relacionaram, né, na perspectiva de como o professor, né, nós estamos estudando, né, nós estamos formando professor, como é que o professor tem que estar atento, né, às características, quem são os alunos, né, que ele está trabalhando, né. Né, na metodologia, né, eu sempre trabalho com os alunos isso, né, tem um tripé aí que a gente tem que estar, né, bem calcado para dar uma boa aula, né. Não vou falar dos outros dois, mas um deles que eu sempre enfatizo: você está dando aula num tempo e num espaço específico, você está dando aula em algum lugar para pessoas, né? E para pessoas específicas, que são características daquela turma. Então, por mais assim, não seja simples a gente conhecer essas características, mas essa atitude de observar e os próprios comportamentos, né? E ter consciência que atravessam, além de mudanças da própria idade, também outras dimensões sociais, né? Sociais, né? E pessoais, e meio imbricadas com essas questões do desenvolvimento pessoal também, né? Vocês trouxeram bem as questões de violência, principalmente os aspectos mais complexos dessa interação social aí, né? De discriminação e de violência, que pode estar atravessando, em alguma medida, atravessa, né? Os padrões de beleza, por exemplo, eles atravessam todas as classes sociais. Não é só o pobre que tem problema com a sua imagem, também o rico e a classe média ou o rico, né? Porque eles estão dentro de uma lógica do sistema, né? Talvez até mais, porque estão dentro de uma lógica de consumo muito maior que o pobre, né? Então veja que nós não estamos falando só, né? Tem vários tipos né? Vários níveis que vocês apresentaram de violência que estão atuando aí nesse grupo, né? Então, eu achei muito importante. Mas a minha pergunta era o seguinte: além de estar atento para isso, né, que vocês chamaram a atenção, em que medida essa questão pode impactar também os próprios conteúdos e a maneira né, de organizar as aulas, né? Então, acho que essa também é uma questão que eu gostaria, assim, para pensar, né, mas se tiver alguma coisa a dizer sobre isso, mais concretamente para a própria aula de filosofia, né? Essas preocupações, em que medida a gente pode trazer isso, né, para as aulas também, essas temáticas que estão atravessando essa situação experiencial, né, do adolescente específico. Mas eu gostaria que você pudesse comentar alguma coisa. Eram essas as minhas considerações. Gostei também muito da apresentação de Ezequiel, né? Também bastante interessante, uma aula aí sobre a questão da evolução histórica, né, dos direitos humanos. Obrigado. Jéssica, quer falar, Jéssica? Sim. Pois não, fica à vontade. Boa noite. Respondendo à questão do professor Marcos Van Zumben, eu fui bolsista de rédito desse projeto e todas as quintas-feiras a gente ia para a escola Maria Leonor. Lá eu pude perceber que em todos os encontros que a gente trazia leitura para essas crianças, elas sempre participavam e a gente percebia também que elas dialogavam um com os outros colegas e eles chegavam a criticar o outro colega se aquela resposta estava certa, que não concordava com aquilo, que pensava de outra forma. Então, essa é, de certa forma, uma forma de filosofar, né? Filosofar diante da questão da infância. E também é importante trazer que, mesmo aquele aluno, aquela criança estando calada, às vezes a gente acha que ela não está participando da aula, só que, às vezes, o que está calado está prestando mais atenção do que aquele que está dialogando. Em um certo encontro que a gente trabalhou religião, a gente percebeu que tinha uma menina que sempre ficava calada e não respondia. E aí, no final da aula, a
criança falou que não queria falar sobre religião, sobre aquele assunto, porque se ela pensasse igual os outros colegas, o que os colegas entendiam sobre a religião, ela estaria pensando que os seus pais estariam mentindo, porque os pais dela não achavam daquela forma que os coleguinhas estavam falando. Então, a gente pode perceber que isso mexeu bastante, né, com a cabeça dela. Ela ficou imaginando que não seria só daquela forma que os colegas falaram. E que se ela concordasse com os colegas, os pais estariam mentindo, né, em relação àquilo. Então, houve uma atividade, né, de pensamento, né? Daquela criança, mesmo ela estando calada, né? No sentido de que, então, teve uma mobilização, que vocês levaram à discussão, mobilizou-a a pensar, a refletir, né? Sayonara Danilo, querem colocar alguma coisa? Sobre esse aspecto que Sayonara falou no final, que eu chamei atenção, o Zubin também chamou atenção, sobre esse nosso processo de formação, um processo de formação de professores, né? E essa atenção que vocês tiveram, né? E Sayonara expressou, né? De apontar para isso, como o Zubin disse, né? Eu não estou dando aula no ar, né? Eu estou dando aula em um determinado contexto para determinadas pessoas, né? Que tem esses e aqueles problemas. Então, essa questão, eu achei muito importante isso, né? Numa aula e num filme, no processo de formação que vocês estão tendo, vocês perceberam o que é que diz respeito a vocês, enquanto futuros professores. Eu acho que esse é um aspecto importante. Ou seja, que vocês percebem que a formação que vocês estão recebendo é uma formação filosófica, mas para professores de filosofia. Então, está atento a isso, né? Eu vou ser professor. Como é que eu enfrentaria essa situação? Achei importante. Vocês querem comentar? Eu acho interessante porque, assim, para mim, o professor ele tem que estar, digamos que, pegando o entusiasmo dos alunos, sabe? E muitas vezes a gente está numa aula e filosofia é uma coisa muito profunda, né? E, tipo, às vezes o cara, a criança não, adolescente, né? Tem no ensino médio, ele está lá na aula, às vezes está uma aula e ele não está assim, não entendendo nada, e o cara tem que estar enxergando aquilo, porque quando todo mundo diz que entendeu, é porque ninguém entendeu, né? Quando todo mundo diz, eu entendi, todo mundo diz, entendi, mas normalmente 30% que entendeu, né? Os 70% só para a aula terminar logo e tal. Aí, eu faço até uma analogia, não sei se todo mundo assistiu esse filme, a Escola do Rock, que é uma escola tradicional nos Estados Unidos, aí o cara vai lá, ele está devendo dinheiro, aí ele se faz de professor, né? Ele não é o professor titular, ele se faz. Só que ele não sabe dar aula de nada. Aí ele começa a enxergar os alunos, tem habilidades, porque Estados Unidos e Japão, todos os alunos, eles no ensino fundamental, sabem tocar algum instrumento, né? Lá ele já... Aí o cara começa a enxergar, pô, essa pessoa aqui é boa cantando, pô, essa pessoa aqui é boa tocando violão, essa pessoa aqui é boa, toca piano, bota ele no teclado. Eu acho que o professor filósofo, é importante a gente enxergar esse entusiasmo, né? Porque, assim, tem filósofo que cativa a gente, né? Por exemplo, eu sou muito cativado por Spinoza, né? É um filósofo que eu me cativo muito, porque eu acho interessante as ideias dele. Então, isso me entusiasma. Se chegar um aluno e falar de Spinoza, eu vou ficar... Pô, é interessante, né? Então, vamos aprofundar nisso daí. Sayonara quer falar aí alguma coisa? Eu acho que eu toquei mais nesse ponto, porque a gente tem que entender que mesmo o adolescente estando em sala de aula, às vezes ele não está em sala de aula mentalmente, mas fisicamente. Então, essa questão da gente, eu toquei no assunto de ficar atento, né? Porque o aluno e o professor, eles têm que ter um vínculo. Você tem que saber chegar no aluno de maneira que você crie uma metodologia de ensino que ambos vão entender. Não adianta eu chegar com o assunto de Platão e dar aquela aula altamente
altamente complexa, altamente com palavras difíceis, se esse aluno não vai entender. Então, eu tenho que pensar como professora e qual a maneira de ensino que eu vou utilizar, qual a metodologia de ensino que eu vou fazer para fazer esse aluno chegar até mim. Porque eu toquei mais nesse ponto, porque eu acredito muito na questão de vínculo de professor e aluno. Então, como professores, que a gente está se formando para isso, eu coloquei mais essa parte, essa questão de trazer o aluno para perto da gente, um vínculo. Entender que o aluno é uma pessoa totalmente diferente de mim. Se eu aprendo de uma forma, não quer dizer que o aluno vai aprender de outra, da mesma forma. Então, eu tenho que aprender uma metodologia que introduza esses adolescentes a pensar e a dialogar sobre o assunto. Então, Ok. é isso. Obrigado, Sandra. Professor, só um detalhe também. E a gente está com a situação do seguinte, nós daremos aulas para alunos que já vêm de uma carga de conhecimento do ensino fundamental. Então, quer dizer, eles vão chegar no ensino médio e vai levar esse impacto da filosofia e vai ter que, tipo assim, achar o espírito daquilo, sabe? Porque filosofia não é só falar, é espírito, a gente tem que sentir, né? Igual quando a gente fala instrumento musical, um baixo, a gente não escuta, a gente sente. Um violão a gente escuta. Então, quer dizer, a filosofia a gente tem que sentir, o aluno tem que sentir aquilo e poder ou ter aquele incentivo para querer ser professor de filosofia, ou escrever um livro, ou escrever uma música, uma canção, uma poesia, porque isso também é filosofia, poesia também é filosofia. Então, isso agrega muito. Ele já chega no ensino médio, a gente já chega com esses alunos vindo do 9º ano já, e tem que saber como adaptar eles à filosofia, né? Dar vida, dar espírito a eles, para eles gostarem de filosofia, porque tem que sentir, né, filosofia. Ok. Eu ia sugerir um intervalo, mas aí o Edinaldo levantou a mão. Pode falar, Edinaldo. E depois de Edinaldo, então a gente faz um intervalo aí de uns 10 minutos e voltamos às 9. É bem rápido. Eu gostei muito da apresentação. Gostei bastante. Sobre a forma de ensinar, é isso também que eu mesmo tô investigando no meu projeto da matéria do DEDA, né? Para ensinar, primeiro eu preciso chegar no aluno, né? Essa é a parte um pouco mais difícil que eu estou achando. E a proposta que eu pensei, uma proposta que eu particularmente entendo bastante, é o cinema. Óbvio que, como na filosofia, nem tudo você vai poder usar cinema, você pode usar uma situação cotidiana dele, né? Então, assim, para você chegar no aluno, o lúdico é uma ótima opção. Então, eu aposto no cinema porque é o que eu particularmente entendo. Então, ali com uma coisa assim modernizada, né? Quando você, por exemplo, eu posso não explicar Platão para um aluno do 1º ano, como o Racido vai me explicar na aula na faculdade. Só que existem obras que eu posso o quê? Elas reinventam o clássico. Se você reinventa o clássico, coloca entre aspas, na cara do aluno, ele vai entender melhor. Isso abre uma abertura enorme para você chamar para onde? Para a leitura, né? Porque ele já vai chegar na leitura mais complexa com a ideia, entre aspas, mais mastigada, né? Na leitura ele se aprofunda bem mais. Só que quando eu já tenho uma coisa ali mais mastigada para ele, fica bem mais fácil de chegar nesse aluno. E a partir daí, se o aluno gosta do professor, algum problema na vida pessoal desse aluno, como você disse, às vezes ele está lá fisicamente, mas a mente dele está em outro lugar. Então, isso pode abrir essa certa abertura para esse aluno chegar para você e falar, professor, está acontecendo isso aqui e tal, eu não prestei atenção, sabe? Era só isso mesmo. Gostei e parabéns pela apresentação, viu? Obrigado, Edinaldo, pelo comentário, pela intervenção. Então, a gente faz um intervalo e às 9 horas a gente volta com as 2 últimas apresentações, tá bom? Até daqui a pouco.